Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, da Universidade Federal de Goiás, e hoje nós vamos para a nossa quarta aula para falar do construto do scaffolding, né? A metáfora do scaffolding, ela não foi criada por Vygotsky, tá? A palavra scaffolding significa andaime ou andamento em português, não é? E a gente olhando para essa figura aqui, o que a gente observa? Para que a gente usa um andaime? Essas pessoas poderiam, por exemplo, estar nessa altura se não fosse um andaime. Suponhamos que eles tivessem que pintar essa parede. Eles conseguiriam pintar a parede lá no alto se não fosse por andaime? Não, né? Então a gente vê o quê? Que o andaime ele é um apoio temporário, ou seja, quando a gente põe um andaime na nossa casa, a gente não fica com esse andaime eternamente em frente à nossa casa, né? Ele tem um uso temporário e ele serve para fazer com que pessoas consigam realizar alguma coisa que não conseguiriam sem ele. Então, ou seja, seria impossível pintar essa parede sem a ajuda de um andaime, tá? E esse construto ele foi criado por Wood, Brunner e Ross, né? Ao descreverem um experimento em que crianças tinham, né, de construir pirâmides com pedaços de madeira e elas foram assessoradas por adultos, né? Então, observavam o quê? De que forma que essas orientações eram dadas, tá? Observavam que, dependendo da idade da criança, essas orientações tinham que ser mais explícitas ou menos explícitas, ou seja, coloque aqui a base de madeira maior, porque ela vai ser a base da pirâmide, então vamos pegar a pecinha maior, depois vamos colocar uma outra que é um pouquinho menor para poder dar continuidade até essa pirâmide ser formada. Então, ou seja, o scaffolding ele é um processo que possibilita a criança ou ao aprendiz solucionar um problema, realizar uma tarefa ou atingir um objetivo que estaria além de seus esforços caso não tivesse a ajuda de outra pessoa. Aqui, nessa figura, a gente observa o quê? O que eu consigo fazer sozinho, no meio a ZDP, e no outro círculo, aquilo que eu consigo fazer com a ajuda de alguém, tá? O que eu não consigo fazer e o que eu consigo fazer, né? A gente observa que no momento da dúvida, da incerteza, ou quando a pessoa não sabe como executar uma tarefa, a ZDP se expande para que os scaffoldings sejam oferecidos, né? Sejam fornecidos. Então, conforme a ajuda vai sendo dada, essa ZDP vai aumentando, e à medida que a pessoa vai compreendendo a realizar a tarefa, a ZDP vai encolhendo e o círculo que determina o que eu sei fazer é aumentado. Ou seja, quando eu me torno autônomo, a ZDP encolhe, porque eu não preciso mais da ajuda para executar uma tarefa. Tá? Então, essa figura aqui serve para mostrar o quê? Que a ZDP, inicialmente, ela se amplia para receber o auxílio durante o diálogo, durante a conversa, e depois, conforme eu compreendo como realizar uma tarefa, ela encolhe e aquilo que eu consigo fazer sozinho é aumentado. Durante aquele experimento, né, de Wood, Brunner e Ross, eles observaram que o scaffold tem algumas funções, né? A primeira dela, quando a gente vai pedir para uma criança ou um aprendiz realizar uma tarefa, a gente tem primeiro que engajar essa pessoa na tarefa, né? Ok, vamos fazer uma pirâmide com esse pedacinho de madeira, por exemplo, né? Depois temos que o quê? Simplificar a tarefa, né? Ou seja, o scaffold, como a gente pode ver nessa figurinha aqui, ela tem essa função de mostrar caminhos, ou seja, ele serve para mostrar caminhos, para orientar, porque senão às vezes você pode fazer A, B, C ou D ou E, mas se você for pelo A, é um caminho mais fácil. Então, ou seja, eu estou mostrando o caminho a ser seguido para facilitar a realização da tarefa, né? Conforme a criança ou aprendiz está realizando a tarefa, a gente mantém a motivação. Ok, muito bem, vamos sentar agora com essa outra pedacinho de madeira aqui, onde que ele vai ser colocado e tal. Aí depois a gente mostra para a criança o modelo, né, a pirâmide pronta, e aquilo que a criança fez, e pergunta, ok, você acha que está correto dessa forma?
ou a gente tem que mudar alguma coisa e tal. Então, a gente identifica pontos importantes para a realização da tarefa, mostrando discrepâncias e mostrando aquilo que foi certo, né? Com isso, com esse apoio que a gente dá, a gente reduz o estresse do aprendiz, ou seja, ele não fica tão em dúvida ou tão desesperado na hora de realizar uma tarefa, né? E, dependendo da resposta que esse aprendiz nos dá, a gente vai explicar, dar soluções parciais para a finalização da tarefa, que poderá ser de uma forma mais explícita ou de uma forma mais implícita. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma conversa, né, que eu tive com a minha sobrinha Raíssa quando ela tinha em torno de 6 anos de idade. Eu comprei aquela revistinha do Labirinto, né, que você tem que entrar por um buraquinho e sair pelo outro buraquinho, e fui ensinar para ela, né, como que fazia essa tarefa. Aí eu falei: oi, Raíssa, eu trouxe uma revista que tem um labirinto, igual esse aqui. O labirinto é cheio de trilhas, sem saída, e precisamos encontrar a saída correta, ok? Ela fala: tá. Observe que há várias entradas e saídas. Para ganhar, você precisa encontrar a entrada correta e a saída correta, ok? Ok. Então, você tem de ir testando, fazendo tentativas, até você encontrar a saída correta. Vou fazer um para você ver. Então, observe que eu estou o quê? Mostrando a criança, estou dando um modelo para ela de como proceder. Ela fala: tá, ok, vamos começar por aqui. Eu vou traçando uma linha para ver por onde que sai. Olha só aqui, não tem saída, certo? Então, vou tentar por aqui. Veja, aqui também não tem saída. Aí ela fala: ok, vamos tentar por esta outra aqui. Sim, deu certo. Veja, eu consegui sair, entendeu? Entendi. Agora, faz este aqui, tá bom. Então, a gente observa o quê? Que nesta conversa, eu mostrei para minha sobrinha Raíssa como que ela tinha que desenvolver a tarefa. Eu tentei simplificar, mostrando para ela formas, né, que facilitariam a execução da tarefa labirinto. E houve aí um processo que a gente chama de intersubjetividade. E o que é isso? É quando quem está ensinando e quem está aprendendo tem total compreensão daquilo que deve ser feito. Então, ela entendeu o que ela tinha que fazer. Então, eu não precisava mais explicar para ela o que ela tinha que fazer. Então, houve entre nós intersubjetividade. Então, ou seja, as duas pessoas, os dois interlocutores estão tendo a mesma compreensão de um determinado objeto. Quando a gente fornece scaffolding, né, por meio do diálogo, né, ele pode ocorrer por meio de perguntas. Eu posso perguntar: e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente faz isso ou faz aquilo? Eu posso demonstrar, né, mostrar como deve ser feito. Eu devo incentivar. Ok, muito bem. Agora vamos tentar aqui. Essa outra aqui. Você acha que está difícil, está mais fácil? Eu vou te ajudar, por exemplo. Entendeu? Então, você está incentivando a pessoa a prosseguir na tarefa, né? Temos também instruções que a gente dá, explicações e modelos, como foi o caso do exemplo do labirinto que eu mostrei para minha sobrinha Raíssa. E o scaffolding, ele pode ser de 2 tipos, né? Ele pode ser um scaffolding estruturante e um scaffolding problematizador. Então, ele pode ser um scaffolding mais explícito ou um scaffolding menos explícito. Então, aqui na primeira figurinha, o professor fala: aqui você se apresenta. Diga, por exemplo: eu sou o David, eu tenho 15 anos de idade, eu gosto de jogar e de ouvir música. Então, ele está dando um modelo para o outro seguir, não é? Já na outra figurinha, do lado direito, o professor pergunta: como você vai se apresentar? Entendeu? Então, ou seja, ele não dá as instruções explícitas. Ele está envolvendo o aprendiz na tarefa, perguntando para ele como que ele deve realizá-la, mas ele não dá o modelo. Então, seria um exemplo de um scaffolding problematizador. E o scaffolding, ele não é um processo unilateral. Alguns pesquisadores têm implicância com o termo scaffolding, porque acham que é muito controlador, que é o professor que mostra caminhos, que é o professor que orienta, e considera o aluno um ser passivo que não colabora para esse processo.
Mas a gente não vê dessa forma. A gente vê o quê? Que o scaffolding não é um processo unilateral, mas sim um processo interativo e recíproco entre o aprendiz e a fonte de instrução. Então, conforme o aprendiz vai me dando respostas, eu vou desenvolvendo um raciocínio para tentar orientá-lo. Mas esse raciocínio ele é alimentado pela resposta que o aluno me dá. Então, ou seja, não é totalmente um processo que vai do professor para o aluno. É um processo interativo. Ou seja, por meio dessa interação, por meio do diálogo, o professor ou o interagente vai saber que tipo de instrução que deve ser dada ao outro. E na nossa próxima aula, que vai ser a nossa última, a gente vai mostrar alguns exemplos, né, de aplicações em sala de aula da teoria sociocultural, tanto no que se refere ao ensino quanto à aprendizagem de línguas. Então, eu espero contar com a participação de vocês e aqueles que puderem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.